Então, gente, hoje é um dia de Miguel aqui. Pode... Olha, Machado. Ai! Olha, o nome do seu programa tem flores, né? Mas infelizmente só consegui uma única flor de papel que eu ganhei lá no passado por participar de um ensaio fotográfico. Olha só que legal. Então ela tem um valor emocional e vale por 10. Muito obrigado. Eu senti Muito finado. toda a sua carga emocional na flor. Ai, que lindo. Pode contar mentira, Machado? Pode. Então, gente, hoje chamei Miguel aqui pra gente conversar sobre Jorge Luiz Borges. E ele O nosso cego favorito. ele virou cego. Só que o que acontece? O Miguel tá contando aqui a história pra gente. Eu vou? Vai. Tá bom. E aí depois a gente vai ler um conto, As Ruínas Circulares. Do Borges. E depois a gente vai dar uma pensada aqui, o que é de costume mesmo. A gente vai fritar o cérebro. Isso mesmo. Pode começar, Miguel. Pode começar então. Jorge Luiz Borges, né? Foi um cara, um escritor, que segundo o meu senso seria um dos mais legais da América Latina. Porque, primeiro que ele já começava falando que o que ele escrevia não era dele, né? Ele nunca se portou com como falo, não o direito autoral, mas a escrita, ele falava, né, que a obra não era necessariamente dele, porque ele não teria escrito se ele não tivesse influência de fora, de outras pessoas, de outras coisas. Então, é meio como a convergência das coisas e que não cabe a ele ser o dono, e sim o mundo receber de volta, né? Então, o que ele escrevia dele não era dele, era do mundo, é que nem um filho. Você não vai falar, o filho é meu, nunca vou liberar. A criança vai crescer com muito trauma, coitada da criança. Você tem que liberar, falar assim, olha, isso aqui é melhor você não ir. Né? Você guia a criança, você vai moldar ela, mas no fundo você tem que entregar ela pro mundo. E como as histórias do Borges, elas vão estar abertas à interpretação de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Né? A pessoa vai poder olhar aquilo lá e tirar suas próprias conclusões. Né? E aí, nosso grande amigo Borges, se você procurar na internet, você vai ver textos falando que esse homem argentino foi o maior leitor do século XX, o que é mentira, porque ele ficou cego, né, por conta de uma doença ali genética, né, ele tinha outros parentes que tinham isso, e com o passar do tempo a visão dele foi ficando cada vez mais debilitada, até ele precisar pagar pessoas para lerem as coisas para ele, né, que deve ser uma situação bem paia, quando essa era a coisa que ele mais gostava de fazer. E Braille na época não existia? Existia, né, eu acho. Pô, mas agora minha veracidade científica foi pro ralo, né? Ele não lia em Braille, Borges? Provavelmente lia, mas né, não curtia. Ele não curtia ler com a mão. Não, era um homem bem... Gostava do jeito antigo. Ele gostava do jeito... Clássico. Primitivo, rudimentar. Eu gosto de Braille, parece legal. Eu sei fazer Braille, sim. É sério. Fazer Braille assim? Na reglete, você tem uma reglete e você tem um negocinho de você marcar. É bem legal, vale a pena aprender Braille. Aprendam Braille. É o código do futuro. Mas é o código do futuro. É o código do futuro. Mas o que ocorreu com o Borges, né, porque ele já morreu, coitado, é que ele falava, até em entrevista, você consegue encontrar muita entrevista dele, né, que ele dizia que ele leu muitas vezes as mesmas coisas, né? Isso aí te faz pensar muito com que a própria obra dele que é feita pra você ler várias e várias vezes. Porque o velho fritava tanto nas ideias, ele chapava tanto, não sei se vocês conhecem o termo chapação de linguiça, era o que ele fazia, ele pensava uns negócios muito absurdos. E o Borges, né, até no Ruínas Circulares, que a gente vai analisar hoje, nesse livro Ficções, que é uma junção de 2 livros dele, atualmente publicado com o nome de Ficções, você tinha ideias de livros, que tipo assim, era uma ideia absurda, que só que qualquer pessoa pegasse e fizesse aquilo a ser consagrado, um gênio da literatura. E ele não fazia isso. Ele inventava um personagem que inventou a ideia e é isso aí, sabe? Ele nunca fez, tipo... E essa questão, tipo, da autoria, de quem é o dono daquilo, como posso dizer? Aquilo que vem do mundo, né, no caso, é real ou não é, né? Tipo, uma história, ela vem o quê? De uma tradição, de um folclore próprio das pessoas, de uma cultura específica. E se isso é real, se isso não é, até que ponto isso extrapola a realidade, era o grande tema de muitas obras do Borges, né? E para falar do Borges, a gente tem que falar sobre um conceito muito legal, que a gente vai ver hoje, que é o problema bórgico. O que é um problema bórgico, Machado? O que é? Eu não sei o que é um problema bórgico. Tipo, sabe aqueles desafios de raciocínio lógico que você vê no seu Facebook? Você não usa Facebook, mas você vê nas redes sociais, né? Tipo, que nem o BMAP, só que elevado à enésima potência e não tem resposta. É uma coisa de um nível absurdo que é feito pra você ficar pensando naquilo muito, muito tempo. Mas não é aquela chatice, tipo, reflexões sobre a vida. Não, são coisas legais, sabe?
A coisa fala assim, nossa, que legal, que interessante, né? Nossa, que bacana. E ele vai fazendo isso, né? Muitas e muitas vezes, né? Até que esse livro aí, o Ficções dele, que é o mais consagrado, né? Que é a fusão de 2 outros livros. Esses 2 livros são Artifícios e o Jardim das Veredas que se bifurcam, 2 livros que estão nesses Ficções. Ele vai apresentar vários problemas e enigmas bórgicos, assim, para você pensar e tentar descobrir o que realmente acontece ali dentro daquela narrativa, ou o que a narrativa quer dizer. É bem legal isso aí, viu? Sou um grande fã do Jorge Luis Borges. Legal. Muito legal. Os livros que você trouxe, você prefere usar como reflexão pro conto ou você quer... A gente mostra depois. Ok, então, gente. A gente vai ler as Suínas Circulares, do Jorge Luis Borges. É um conto. Hoje é um conto... Eba! Maior, pra ocupar um pouco o maior, tempo de sim. vocês. Mas você quer falar sobre a epígrafe? Epígrafe, nossa, que bonito. Sabe ler inglês? Eu sei, mas eu prefiro não me arriscar, mas... a epígrafe do Ruínas Circulares é um trecho de Alice através do Espelho, do Lewis Carroll, que é um trecho em que a nossa personagem principal, a criança doida, Alice, ela tá falando com um personagem. Esse personagem, ele vai narrar a situação de um personagem que eles chamam de Rei Vermelho, né? E ele fala o seguinte, ó, que é a epígrafe do conto. E tudo que sobra é que ele estava sonhando sobre você. Então, quando a Alice conversa com esse personagem doidão aí, ele fala que ela e tudo não passa de um sonho de uma outra pessoa. E que se essa pessoa acordar, meu amigo, você tá lascado. Não tem solução. Né? Seria como se você estivesse eternamente num ciclo de estar dentro de um sonho de alguém e ad infinitum você nunca vai ser real porque você faz parte de uma construção muito maior. E que você não vale nada, no fundo. Nossa, e isso é um grande... Chapação de linguiça. Um grande epítome do conto, né? É muito legal, né? Que vamos ler agora. Eu vi no YouTube essa informação hoje, muito legal. Vamos lá então, gente. Ninguém ouviu desembarcar na unânime noite. Ninguém viu a canoa de bambu sumindo-se no lodo sagrado. Mas em poucos dias, ninguém ignorava que o homem taciturno vinha do sul e que sua pátria era uma das infinitas aldeias que estão águas acima, no flanco violento da montanha, onde o idioma Zenda não se contaminou de grego e onde é infrequente a lepra. O certo é que o homem cinza beijou o lodo, subiu as encostas da ribeira sem afastar, provavelmente sem sentir, as espadanas que lhe dilaceravam as carnes, e se arrastou, mareado e ensanguentado, até o recinto circular que coroa um tigre ou cavalo de pedra, que teve certa vez a cor do fogo e agora da cinza. Esse círculo é um templo que os incêndios antigos devoraram, que a selva palúdica profanou, cujo Deus não recebe honras dos homens. O forasteiro estendeu-se sob o pedestal. O sol alto o despertou. Comprovou sem assombro que as feridas cicatrizaram. Fechou os olhos pálidos e dormiu. Não por fraqueza da carne, mas por determinação da vontade. Sabia que esse templo era o lugar que seu invencível propósito postulava. Sabia templo propício, também de deuses incendiados e mortos. Sabia que sua imediata obrigação era o sonho. Por volta da meia-noite, despertou-o o grito inconsolável de um pássaro. Rastros de pés descalços, alguns figos e um cântaro advertiram-no de que os homens da região haviam espiado respeitoso seu sonho e solicitavam-lhe o cuidado ou temiam-lhe a mágica. Sentiu o frio do medo e na muralha dilapitada buscou um nicho sepulcral e se tapou com folhas desconhecidas. Desconhecidas. O objetivo que o guiava não era impossível, ainda que sobrenatural. Queria sonhar um homem, queria sonhá-lo com integridade minuciosa e impô-lo à realidade. Esse projeto mágico esgotara o inteiro espaço de sua alma. Se alguém lhe perguntasse o próprio nome ou qualquer traço de sua vida anterior, não teria acertado na resposta. Convia-lhe o templo inabitado e derruído, porque era um mínimo de mundo visível. A vizinhança dos lavradores também, porque estes se encarregam de suprir suas necessidades frugais.
O arroz e as frutas de seu tributo eram pábulo suficiente para seu corpo, consagrado à única tarefa de dormir e sonhar. No começo, eram caóticos os sonhos. Pouco depois, foram de natureza dialética. O forasteiro sonhava-se no centro de um anfiteatro circular que era, de certo modo, o templo incendiado. Nuvens de alunos taciturnos fadigavam os degraus. Os rostos dos últimos pendiam a muitos séculos de distância e a uma altura estelar, mas eram absolutamente precisos. O homem ditava-lhes lições de anatomia, de cosmografia, de magia. As fisionomias concentravam-se ávidas e procuravam responder com entendimento, como se adivinhassem a importância daquele exame, que redimiria em cada um a condição de vã aparência e o interpolaria do mundo real. O homem, no sonho e na vigília, considerava as respostas de seus fantasmas, não se deixava iludir pelos impostores, previa em certas perplexidades uma inteligência crescente, buscava uma alma que merecesse participar no universo. Alguma observação até aqui? Pô, acho muito legal, né? Esse comecinho aí, que você vai ter o cara chegando num templo doido, né? E aí ele vê que aquilo lá não era mais o que foi um dia, né? Que tudo acaba. Uhum. E aí ele, vou tirar um sono, né? Vou dar um cochilão. E aí ele sonha aí com essa escolona, né? Vê os alunos e começa a ensinar para tentar escolher alguém de dentro do sonho dele para tornar essa pessoa real. Muito legal, né, gente? Resumir aqui. Vamos continuar, então. Continue, Machado, eu deixo. Depois de 9 ou 10 noites, compreendeu, com alguma amargura, que não podia esperar nada daqueles alunos que passivamente aceitavam sua doutrina, e sim daqueles que arriscavam, às vezes, uma contradição razoável. Os primeiros, embora dignos de amor e afeição, não podiam ascender a indivíduos. Os últimos persistiam um pouco mais. Uma tarde, agora também as tardes eram tributárias do sono. Agora velava apenas um par de horas no amanhecer. Licenciou para sempre o vasto colégio ilusório e ficou com um só aluno. Era um rapaz taciturno, citrino, indócil às vezes, de feições afiladas, repetindo-as de seu sonhador. A brusca eliminação de seus condiscípulos não o desconcertou por muito tempo. Seu progresso, no fim de poucas lições particulares, pôde maravilhar o mestre. Não obstante, sobreveio a catástrofe. O homem, um dia, emergiu do sono como de um deserto viscoso. Olhou a luz vã da tarde que, à primeira vista, confundiu com a aurora e compreendeu que não sonhara. Toda essa noite e todo o dia, contra ele se abateu a intolerável lucidez da insônia. Quis explorar a selva, extenuar-se. Somente alcançou, entre a cicuta, aragens de sonho débil, listradas fusgamente, de visões do tipo rudimentar, inaproveitáveis. Quis congregar o colégio e apenas havia articular algumas breves palavras de exortação. Este se deformou, se apagou. Na quase perpétua vigilância, lágrimas de ira queimavam-lhe os velhos olhos. Top, hein? Esse homem sabia o que falava. Pra você ver, né, o personagem aqui, o personagem principal até o momento, ele ficou com insônia, né? Que é muito comum quando você passa a noite inteira mexendo no celular, mas não é o caso, porque nessa época não existia celular. Na época que a história foi escrita e na época que a história se passa, né? Porque esse personagem aqui, ele estaria situado na história mais ou menos naquela época do Império Pérsia, né? Na época do Dário I, né? Grande imperador persa. Sou muito fã do Dário I. Você gosta do Dário I? Sou fã dele. Ah, tá certo. Não sei falar sobre o Dário I, nem sabia desse cara. Agora você sabe, muito Agora top, sei. né? Compreendeu que o empenho de modelar a matéria incoerente e vertiginosa de que se compõem os sonhos é o mais árduo que pode empreender um homem, ainda que penetre todos os enigmas da ordem superior e da inferior. Muito mais árduo que tecer uma corda de areia ou amoedar o vento sem éfige.
Compreendeu que um fracasso inicial era inevitável. Prometeu esquecer a enorme alucinação que no começo desviara e buscou outro método de trabalho. Antes de exercitá-lo, dedicou 1 mês à recuperação das forças que o delírio havia exaurido. Boa! Exaurido. Boa, ótimo. Abandonou toda a premeditação de sonhar e quase imediatamente conseguiu dormir uma razoável parte do dia. As raras vezes que sonhou, durante esse período, não reparou nos sonhos. Para reatar a tarefa, esperou que o disco da lua fosse perfeito. Logo, à tarde, purificou-se nas águas do rio, adorou os deuses planetários, pronunciou as sílabas lícitas de um nome poderoso e dormiu. Quase subitamente, sonhou com um coração que pulsava. Legal, hein? Que sonho esquisito. Sonhou ativo, caloroso, secreto, Olha só. do tamanho de um punho fechado, Normalmente, desse tamanho mesmo. cor-grená na penumbra de um corpo humano, ainda sem rosto ou sexo. Com minucioso amor, sonhou-o durante 14 lúcidas noites. Cada noite, percebia-o com maior evidência. Não o tocava. Limitava-se a testemunhá-lo, observá-lo, talvez corrigi-lo com o olhar. Percebia-o, vivia-o, de muitas distâncias e ângulos. Na 14ª noite, roçou a artéria pulmonar com um indicador, e após todo o coração, por fora e por dentro. O exame o satisfez. Deliberadamente não sonhou durante uma noite. Logo retomou o coração, invocou o nome de um planeta e empreendeu a visão de outro dos órgãos principais. Antes de 1 ano, chegou o esqueleto, as pálpebras. O pelo inumerável foi talvez a mais difícil tarefa. Sonhou um homem inteiro, um moço, mas este não se incorporava, nem falava, nem podia abrir os olhos. Noite após noite, o homem sonhava-o adormecido. Nas cosmogonias gnósticas, os demiurgos amassam um vermelho Adão que não consegue pôr-se de pé. Tão inábil e tosco e elementar como esse Adão de pó era o Adão dos sonhos que as noites dos magos tinham fabricado. Uma tarde, o homem quase destruiu toda a sua obra, mas se arrependeu. Mais lhe teria valido destruí-la. Esgotados os votos aos numes da terra e do rio, arrojou-se aos pés da efígie, que talvez fosse um tigre e talvez um potro. Implorou o seu desconhecido socorro. Nesse crepúsculo, sonhou com a estátua, tornou-a viva, trêmula. Não era um atroz bastardo de tigre e potro, mas simultaneamente essas duas criaturas veementes e também um touro, uma rosa, uma tempestade. Esse múltiplo Deus revelou-lhe que seu nome terrenal era fogo, que nesse templo circular, e outros iguais, prestavam-lhe sacrifícios e culto e que magicamente animaria o fantasma sonhado, de tal sorte que todas as criaturas, exceto o próprio fogo e o sonhador, julgassem-no um homem de carne e osso. Ordenou-lhe que, uma vez instruído nos ritos, remetesse-o ao outro templo derruído, cujas pirâmides persistem água abaixo, para que alguma voz o glorificasse naquele edifício deserto. No sonho do homem que sonhava, o sonhado despertou. O mago executou essas ordens, consagrou um prazo, que finalmente abrangeu 2 anos. Para desvendar-lhe os arcanos do universo e do culto do fogo, intimamente doía-lhe separar-se dele. Com o pretexto da necessidade pedagógica, dilatava diariamente as horas dedicadas ao sonho. Também refez o ombro direito, talvez deficiente. Às vezes, inquietava-lhe uma impressão de que tudo isso havia acontecido. Em geral, eram-lhe felizes os dias. Ao fechar os olhos, pensava: agora estarei com o meu filho. Ou mais raramente: o filho que gerei me espera e não existirá se eu não for. Chique, hein? Gradualmente, habitou-o a realidade.
Uma vez, determinou-lhe que embandeirasse um cume longínquo. No outro dia, flamejava a bandeira do cimo. Esboçou outras experiências análogas, cada vez mais audazes. Compreendeu com certo desgosto que seu filho estava pronto para nascer, e talvez impaciente. Nessa noite, beijou-o pela primeira vez e enviou-o a outro templo, cujos despojos branqueiam rio abaixo, a muitas léguas de inextricável... Opa! Normal. Léguas... Atrapalhado. Léguas inextricável, selva e pântano. Antes, para que nunca soubesse que era um fantasma, para que se acreditasse um homem como os outros, infundiu-lhe o esquecimento total de seus anos de aprendiz. Sua vitória e sua paz ficaram embaciadas de fastio. Nos crepúsculos do entardecer e da alba, prostrava-se diante da figura de pedra, talvez imaginando que seu filho irreal praticasse idênticos ritos. Noutras ruínas circulares, águas abaixo. De noite não sonhava, ou sonhava como fazem todos os homens. Percebia, com certa palidez, os sons e formas do universo. O filho ausente se nutria dessas diminuições de alma. O propósito de sua vida fora atingido. O homem persistiu numa espécie de êxtase. No fim de um tempo que certos narradores de sua história preferem computar em anos e outros em lustros, 2 remadores o despertaram à meia-noite. Não pôde ver seus rostos, mas lhe falaram de um homem mágico, num templo do norte, capaz de tocar o fogo e não queimar-se. O mago recordou que, de todas as criaturas que constituem o orbe, o fogo era o único que sabia ser seu filho um fantasma. Essa lembrança, apaziguadora no princípio, acabou por atormentá-lo. Temeu que seu filho meditasse nesse privilégio anormal e descobrisse, de alguma maneira, sua condição de mero simulacro. Não ser um homem, ser a projeção do sonho de outro homem. Que humilhação incomparável! Que vertigem! A todo pai interessam os filhos que procriou, que permitiu, numa simples confusão ou felicidade. É natural que o mago temesse pelo futuro daquele filho, pensado entranha por entranha e traço por traço, em 1001 noites secretas. O final de suas cavelações foi brusco, mas o anunciaram alguns sinais. Primeiro, no término de uma longa seca, uma remota nuvem numa colina, leve como um pássaro. Logo, para o sul, o céu que tinha a cor rosa da gengiva dos leopardos. Depois, as fumaradas que enferrujam o metal das noites. Depois, a fuga pânica das bestas, porque se repetiu o acontecido há faz muitos séculos. As ruínas do santuário do Deus do Fogo foram destruídas pelo fogo. Numa alvorada sem pássaros, o mago viu cingir-se contra os muros o incêndio concêntrico. Por um instante, pensou refugiar-se nas águas, mas em seguida compreendeu que a morte vinha coroar sua velhice e absolvê-lo dos trabalhos. Caminhou contra as línguas de fogo. Estas não morderam sua carne. Estas o acariciaram e inundaram sem calor e sem combustão. Com alívio, com humilhação, com terror, compreendeu que ele também era uma aparência, que outro o estava sonhando. Com esse final a gente consegue descobrir que nem pra morrer em paz o trabalhador consegue, né? Porque ele, vou morrer, vou me queimar. Não consegue, tem que continuar trabalhando. Mas, né, é muito legal a gente fazer essa análise aqui do Ruínas Circulares, porque primeiro que você tem uma reviravolta legal, né? O cara que tá criando outro cara, na verdade, a criação de outro cara e assim sucessivamente. E talvez faça parte aí do entendimento humano, saber que você é só a repetição de um ciclo, de uma certa maneira, porque questão de círculos, né? A gente tem
tanto o templo é circular, tanto os sonhos dele, né? Vão e vêm, vão e vêm. E o nome do conto, Ruínas Circulares, o fogo, ele se espalha de uma maneira circular, aqui no final conta. Então você vai ter essa questão de ser tipo como se fosse um círculo vicioso, que alguém vai criar alguém eternamente. Né? Então você não consegue escapar disso. Infelizmente, eu sinto muito. Mas, você tem alguma pontuação? Eu tenho pontuações. Porque Conte-nos. eu já tive essa vontade de... Nossa, meu Deus, foi top epifanias da minha vida. Ai, meu Porque eu fui contar pra minha amiga Letícia. Ela, nossa, mas eu queria abrir meu peito na porrada, Normal, acontece muito. entendeu? Uma fenda mesmo. E que saísse um ser de luz, entendeu? Que eu pudesse conversar comigo mesmo, entendeu? O ser de luz ia sair- sair eu- o bicho prego de dentro de ia você, Machado. Esse é o Ai, cão sei chupando lá. manga. Eu queria poder fazer da luz do meu corpo um ser, entendeu? Será que tem luz no meu corpo? Eu também não sei, não faço Não ideia. tem, é mentira, é esquizofrenia. Não sei se é algum problema, mas enfim. Eu acho que não é, não. Eu acho que é só vontade de ter alguém que possa me entender. Mas aí eu penso, eu me entendo? Não, eu não me Não. entendo. Então nem com outra pessoa que fosse eu mesmo, eu me entenderia. É um sinal que você tá lascado, Machado. Você não pode fazer muita coisa. Tem que aceitar e viver com isso, né? Ou você faz aí uma terapia quântica, né? Faz uma terapia. A terapia quântica, tem que ser a quântica, que é pseudociência e é 100% comprovado. Com certeza. É legal também a questão que o personagem, ele encara o simulacro dele como se fosse um filho, né? Então ele vai criar ele como se fosse um filho e na hora de liberar ele pro mundo, né? Ele fala tipo, pai, é liberar meu filho, né? Ele tem essa, como posso dizer, essa resistência, né? Na hora de deixar o filho dele ir pro mundo. Só que a jornada que o filho dele vai empreender, né? É muito parecida com a dele, porque começa o conto falando que ele veio de um lugar distante, né? E foi parar nesse templo. E o filho dele vai ir para um templo distante. Então, desde o começo, a história meio que fecha um ciclo, né? E se você parar pra pensar, quem sabe, se você quiser fazer uma viagem doida, você pode puxar de quando o filho dele sai e considerar que o começo do conto é o filho dele chegando em algum lugar, e assim infinitamente, porque ele vai tomar essa postura de ser uma história infinita que vai se repetir infinitamente. Sim. Muito bacana, né, esse problema. Top. Ah, é por isso que a epígrafe foi tudo, né? É, e tipo, o que ocorre, né? Também outras curiosidades legais, né? Curiosidades bacanas. É que quando ele tá fazendo aqui, né? Ele começa fazendo um rapaz, né? Primeiro desiste, né? E até o anfiteatro que ele sonha é circular, né? Pra evidenciar essa questão de ser um ciclo e as coisas se repetirem, sem que ele saiba, né? Porque a gente tá meio alheio a esse tipo de coisa. E aqui, né? Vai falar que... Peraí que eu até esqueci o que eu ia falar, confundi-me. Ah, sim. É a hora que ele tá fazendo aqui, ó. O que que fala? O que que fala? Que na 14ª noite, né? Ele conseguiu ali construir o coração da pessoa. E se a gente for pegar aí na nossa religião mais comum, né? Deus criou o mundo em 7 dias. E esse cara aqui, ele demorou o dobro do tempo de Deus para criar um único coração. E se a gente for analisar de uma maneira... Trabalhar com a iconografia cristã, né? O coração é uma das partes mais importantes, né? Porque o coração de Cristo ali é o que traz a... O Sagrado Coração de Jesus e de Exatamente. Maria, se eu não me engano. Não... Jesus é o... Sim, eu acho que top, tem né? toda uma... Existe toda uma iconografia e um pensamento sobre o coração, né? E esse cara aqui demorou o dobro de tempo de Deus. Muito top, né? É, ter destacado o tempo tempo de que que ele criou o leva. coração. Os outros... Que é o outro, não. O resto que se dane, né? o resto do corpo... O legal é essa questão da iconografia religiosa. Até que aqui fala, né, que o maluco ele falava o idioma Zenda. Eles falam, o que é um idioma Zenda, né? Tem vários nomes, mas era falado ali no rumo da Pérsia, né? Muito tempo atrás. E como é que fala que não se contaminou de grego, né? Então quer dizer que já estava ali no apogeu da civilização grega, né? Que era ali Platão só mandando a boa naquela época. E você vai ter uma brincadeira aqui também, né? Porque o próprio Platão, ele fala sobre sonhos e tudo mais. Porque o sonho em si, ele é uma grande questão aí, né? Na mitologia, no inconsciente coletivo do ser humano. Porque uma coisa legal de a gente ver é que no português, sonho tem 2 sentidos, né? Que é tanto de você almejar alguma coisa pro futuro e tanto de você dormir, tirar um cochilo e você sonhar com alguma coisa. O da quitanda também. Aí você me quebra, mas é uma ótima analogia. Sabia que eles estão fazendo sonho pequenininho e chamam de cochilo?
Sério? Tem umas padarias que é moderna. Adorei. Mas essa questão de você ter o sonho de almejar alguma coisa e de dormir, eles são sinônimos em várias línguas. Tipo assim, é uma coisa muito interessante. E ninguém sabe de onde é que surgiu isso. Tipo, sabe, pessoas, o cara lá na Polinésia tem 2 significados para a mesma palavra, 2 significados bem distantes, né? E o cara nos Estados Unidos e no Brasil também. Tipo, tem várias línguas que vão repetir isso. E línguas que tem pouca proximidade. A gente falou que o Jorge é chileno. A gente não falou isso. Ele é argentino, né? Eu não sei. Acontece. Ele é argentino mesmo? Por que eu jurava que ele era chileno? Talvez porque pra você todo latino seja igual, Vala. Faladores de espanhol são todos iguais. Você não gosta da América Latina? Não, gente, ele é argentino, né? Não. Ele fez sucesso na Argentina, né? Até que ele fala, até no Ficções, ele fala sobre o gaúcho, né? Sobre a figura mitológica do gaúcho, porque o gaúcho não é só o sulista que usa bombacha, o gaúcho lá na Argentina, ele é uma figura quase que um arquétipo, né, do gaúcho. O gaúcho é aquele cara macho, explorador, sem medo de morrer. Com certeza, ser macho é importante. Muito. Ai, gente, eu que sou tapado mesmo, é argentino. Normal. E o Borges, né, pra fazer esse conto aqui, a gente vai ter as inspirações. Quer dizer, o cara tinha muita inspiração, né? Mas tem aqui o da epígrafe, né? Sim. Através do espelho. E o Borges, ele também lia ali muito o Lovecraft, né? O Howard Phillips Lovecraft. Famoso escritor de terror que tem medo de pessoas negras, né? É verdade. Esse cara aí fazia uns textos interessantes. E o Lovecraft, ele tem dentro da mitologia dele um personagem, né? Que tudo que existe é um sonho dele, né? Ele é meio que o alto escalão da mitologia do Lovecraft, né? Que é o Azathoth. Que tudo é um sonho desse maluco aí. Se ele acordar, a gente tá ferrado. E até que o Borges, ele faz uma história de horror cósmico, né? Uma vez ele fez, que é o gênero que o Lovecraft escrevia. Então é bem bacana a gente ver esses entrelaços, né? O cara pegou um livro infantil chapado, pegou um escritor racista chapado, deu aquela misturada bacana e fez uma história mais chapada ainda. Era o que você tinha comentado no começo, né? Sobre o Jorge... Como que ele disse? É assim, eu já vi gente falando que, por exemplo, eu produzo música, eu produzo arte, então a arte, depois que ela é lançada publicada, ela não é mais minha, ela é do mundo. No máximo eu vou ganhar uns trocados em cima dela, se eu não levar um golpe da editora ou da empresa. Sim. Mas você tá devolvendo aquilo pro mundo, né? Isso é uma questão muito legal que a gente consegue trabalhar, não necessariamente o plágio, mas até o uso de inteligência artificial para fazer obra de arte. Porque a inteligência artificial, ela busca de um banco de dados, né? Mas todo mundo tem o próprio banco de dados. Se a gente for pensar assim. Sobre a recepção, né, do Borges na Argentina, ele é um cara que foi top, assim, né? O pessoal na Argentina conhece muito o Jorge Luis Borges. E ele influenciou muita gente, né? Não só ele, porque ele tinha ali uma turminha que era amigo do Borges, que tinha essa mesma chapação de linguiça que nem ele. Tinha o Bioy Casares também, que no Ficções tem uma história que é o Borges e o Bioy Casares, tipo, juntos na história, eles fazem umas loucuras. E é muito legal, eu recomendo. Sobre a influência do Borges, eu trouxe esse gibi gigantesco, que é o Perramos, ou Perramos, não sei, espanhol, no hablo castelhano, né? O professor aqui, ele não fique bravo comigo. Mas o legal é que esse gibi, ele tem o Jorge Luis Borges aqui, que é muito legal, eles colocaram ele como personagem. E todo o gibi, ele trata desses problemas bórgicos, assim, né? É meio que os próprios, mas, sabe, é bem legal. É muita viagem e é uma das obras quadrinísticas seminais ali da cultura argentina. Muito top. Que legal. Muito legal, viu? Sim. E mostra que o cara, mesmo depois da morte dele, ele continuou influenciando muita gente, né? Principalmente o pessoal que gosta de dar aquela viajada na maionese. Não que isso seja um problema, né? Longe disso. Mas é muito interessante ver como que ele puxou várias fontes, né? Pra montar uma obra própria dele, né? E dessa obra própria dele, muita gente não absorve tudo, mas de um único pedaço que ele criou, tipo assim, de um único problema dele, você consegue desenvolver várias coisas. E é muito legal você fritar, assim, pensando nas complicações. É muito legal, porque eu considero esse tipo de conto um conto cebola. Que é um conto com várias camadas. Nossa, que nome atrapalhado. Sim, é meio uma vibe. Eu acho que eu vi em algum lugar. Mas assim, cebola por motivo de ter várias camadas. E assim, a gente pode explorar o lado que o Miguel disse. E também, a primeira vez que eu li, que o querido Miguel me enviou PDF, aí eu falei assim...
Estamos falando sobre Paternidade. paternidade. Foi a primeira coisa que me veio. Então, tipo assim, como nossos pais, então como as coisas se repetem, ou como a gente tem que lidar com... Assim, eu nunca lidei com isso, mas meu pai e minha mãe lidam. E vão lidar, né? Por exemplo, a minha irmã foi pra faculdade. Que E legal. assim, O que ela tá fazendo? tá fazendo psicologia. Ai, que legal, é verdade. Sim, Sou fã da sua irmã. Você gosta Gente da minha irmã, boa. né? Um beijo, Esther. Só que o que acontece... A Esther nem ouve minhas coisas, né? Mas enfim. Coitado. Aí o que acontece? Tem essa questão, porque a minha mãe sempre falava que, era extensão, então assim, tipo, algumas coisas que a gente discordava dela, ela já ficava, sabe? Sempre muito sentida com isso. E não só... Não acredito que é só minha família, eu acredito que é, tipo, sei lá, todo mundo. Essa questão de... Essa desconstrução da paternidade e da maternidade enquanto... fabricação de uma extensão, ou como... meu filho faz parte de mim. Tenho que perpetuar o sangue dos Pereira da Silva. Sim, exatamente. Né? Isso é complicado, porque Isso é complicado. cria pai e mãe narcisista e o filho fica triste, deprimido. E depois sai de casa e nunca mais vê o pai e a mãe. Aí depois tal, eles veem, nossa, por que será? Sabe, é complicado. Sim. Eu não acho... Então, tipo, porque o que eu tô vivenciando nesse momento? É essa desconstrução. Porque simplesmente estão reparando que agora a gente não é mais... A gente não é mais ele. criança. Entendeu? Eu não tenho o nome do... Assim, eu tenho... Não, mamãe, eu não sou mais um bebezão, mamãe. Eu não sou Tem que ir mais um embora. bebezão. Mas eu ia falar que eu não tenho o mesmo nome do meu pai, mas eu tenho sim. Tem? Então, assim, eu não tenho o mesmo nome da minha mãe, sei lá. Falar assim. Agora virou RG. Eu sou outra Briga pelo pessoa. RG. Quem... Então, essa que é a vibe, entendeu? Acho que tem que começar... Assim, eu gosto da coisa do coletivo, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar o individual em certos aspectos. Porque a gente tem uma alma sozinha, né? A gente não consegue tocar a alma das pessoas. Virou evangelho né? agora. É o evangelho. É. Vamos fazer um suco de laranja. É o suco de laranja humano. Mas é verdade, né? Ao mesmo tempo que é um dispositivo de segurança, você não conseguir ter um contato máximo com outra pessoa, às vezes é paia, né? É o dilema do porco-espinho. O dilema do porco-espinho. O porco-espinho ele precisa se aquecer, só que ele tem que aquecer chegando no pátio de outro porco-espinho. Só que o porco-espinho tem espinho, né? Então ele vai furar o amiguinho. Então eles vão ficar ali naquela... Pra conseguir se dar bem, eles têm que acabar se machucando, né? Uhum. Muito top o dilema do porco-espinho. Essa que é a minha vontade de descobrir, assim. Porque eu acho que... Você não vai descobrir mais. não tem como descobrir, né? Mas eu até pensei assim, será que dá pra fazer... Meu Deus, eu não vou falar isso. Imagina eu falo o que eu tô pensando. Tipo, será que dá pra fazer uma tese de doutorado? Falar o que você tá pensando? Sobre... Não, eu vou falar. Tipo, meio que você tenta provar com a linguagem, com a literatura, que existe uma essência humana, que, tipo, coisas estão escritas em várias linguagens, em vários idiomas, sobre a exata mesma coisa, o exato mesmo sentimento. Mas já fizeram isso. Já devem ter feito isso, né? Você nunca ouviu falar num cara chamado Carl Jung? O primo do Freud lá, eles eram... Sim. Parente não, assim, figurativamente, né? Trabalharam em áreas parecidas. Ele falava isso aí, né? Porque existe um imaginário coletivo do ser humano e que a gente meio que vai puxando as coisas. Também tem o cone da memória, né? Que é um negócio legal. E também outro cara que falou sobre isso, que expandiu o pensamento de imaginário coletivo, foi o Alan Moore, sabe? O Alan Moore dos gibi, que fez o Watchmen, que fez essas coisas. Ele fala sobre isso, né? Ele tem um livro que ele fala sobre isso, porque ele é um cara bem místico, né? E ele fala sobre a questão de você ter um ideário, ele chama de ideário, né? Que seria uma fonte das ideias, assim, das pessoas, né? E o Platão também falava isso, né? Que você não consegue, sei lá, fazer uma mesa se você não tiver na sua cabeça uma mesa ideal. E todo mundo tem a mesma mesa ideal, só que na hora de reproduzir ela sai diferente. Muito legal. Consciente coletivo. Um consciente coletivo. Acho top. Eu gosto muito desse papo. Mas vamos acabando por aqui, gente. É o fim da chapação de linguiça. Agradecer ao querido Miguel por ter vindo aqui hoje falar bastante. Eba. E não estou sozinho hoje, o que é muito legal. O Machado está superando a depressão aos poucos. E então é isso, gente. Tchau, tchau.